Olá, você está ouvindo Espiadinha, o podcast Tem 70 câmeras, o Brasil tá vendo. Eu sou a Átila, estou cobrindo essa de Miriam. Boa noite, tudo bom? Hoje temos mais um paredão formado. Alane, Beatriz, Isabelle e Juninho. Temos enquete no Spotify, então dê o seu voto. E bom, vamos começar aonde a gente tinha parado, que a gente tinha parado na prova do líder, que a Fernanda tinha ganhado. Agora a gente teve a prova do anjo. Nessa prova do anjo foi o seguinte, os participantes precisavam encher um recipiente com água usando apenas um copo. O objetivo era que uma bolinha subisse na superfície para o brother conseguir tirar ela do copo. Na segunda etapa, os competidores precisavam encontrar uma segunda bolinha em meio a outras caixinhas lá que você podia estourar. Na terceira, precisava pedalar e uma bicicleta com rapidez. E daí finalizava a prova e quem conseguisse fizer o menor tempo ganhava essa prova. Quem ganhou esta prova foi o Matheus, que conquistou a imunidade e vai poder imunizar mais uma pessoa na formação do paredão e colocou no monstro o Juninho e a Pitel. Essa prova foi interessante porque aí teve uma desclassificação que foi da própria Alane, que a Alane, ela resolveu esquecer a palavra pedalar, que é de pé, e começou a pedalar com a mão. E daí foi desclassificada e os outros participantes fizeram um tempo muito acima, mais de 300 segundos. O que você achou dessa prova e o Matheus ter ganhado ela? Olha, eu gostei da prova porque, né, é uma prova difícil, aquela história de encher o recipiente lá para a bolinha subir. A gente já teve essa prova em outras temporadas, né? E é uma prova que a gente sabe que é difícil. A pessoa tem que ter um fôlego bem, né, condicionamento, porque vai e volta, a água cai, o copo é vazado. Então, assim, precisa ter uma estratégia, segurar o copo, e aí sempre tem aquela história, é o fôlego que não aguenta, é a água que vaza e demora para encher. Aí depois dessa fase, que já é difícil, porque a pessoa já vai ficando ofegante, né? Aí tem a segunda fase que é tinha aquela de você a segunda fase de você achar a bola, que era mais fácil, que tinha essa do meio, né? Que era só você furar os espaços lá, os nichos, e achava a bolinha. E depois a última fase, que era uma das piores, porque a pessoa já está cansada, é a bike, né? Então, parecia que a força que eles tinham que fazer na bike ali era muito grande, né? Aí, conclusão, foi uma prova bem disputada. Esse tipo de prova, que nem a gente já sabia que quando o Matheus está na prova, tem grande chance dele ganhar, que ele é bom de prova e ele já, né, chegou próximo da prova do líder, já ganhou a prova do líder, e essa é a segunda prova do anjo. Então, Sim. assim, a- algumas vezes ele ficou fora, né, no sorteio, e dessa vez ele ficou dentro. Então a gente era um grande nome, né, ali para ganhar essa prova, e no final ele acabou ganhando. Ah, eu gostei porque é o mérito da pessoa, né? A prova foi uma prova muito difícil, ele conseguiu fazer no menor tempo, né? E ninguém chegou tão perto dele. Eles colocaram lá três, né? Que foram mais próximos para dar uma moral, né? Para os outros dois ali, né? Para se sentirem um pouco importantes. Mas ele tem muita garra, o Matheus, nas provas, né? Parece assim aquela pessoa que é bem competitiva e e não desiste fácil. Ele tomou um tombo, né? Logo que começou, ele escorregou e tomou um tombo. Sim. Então, aquela história do tombo, eu falei, meu Deus, se fosse outra pessoa, às vezes até se machucava e parava a prova, né? Então, ele já começou com escorregão, mas aí ele foi e tirou de letra. Eu gostei que ele ganhou, porque, por exemplo, e- nessa dinâmica, a gente já sabia como ia ser a dinâmica, mais ou menos, né, assim? Ele já tinha explicado a dinâmica pra gente. Então, assim, teria grande chance de ir qualquer pessoa. Então, ele estava correndo risco também. A própria Anne estava na mira da líder, né? Ela estava com a pulseira e ela ia ser votada pela líder, que a líder já tinha falado. Então, no final das contas, foi um anjo bom, porque
De vez em quando cai o anjo na mão de uma pessoa que nem está em risco, aí é até chato. Mas dessa vez ele teve mérito pela prova e mérito de ser imunizado num paredão muito difícil, né? Então gostei. Olha, essa prova aí foi muito boa, foi uma prova de correria, de agilidade. Essas provas que a gente tava com saudade, a gente quer elas no, na prova do líder, umas provas de Sim, correria, de agilidade, de habilidade. Então, essa prova foi boa, foi tensa, porque ela é uma prova que a gente gosta de assistir. Não é uma prova cansativa, é cansativa pro pessoal que está participando da prova. Isso daí, com certeza é, mas pra gente assistir, ver aquela agilidade toda, o pessoal dando tudo de si, é muito legal, é. Então foi é. totalmente mérito, foi do cara ter ganhado. Eu não tava torcendo para ele, mas ganhou, né? A gente já imaginava isso já, porque em outras provas ele já ganhou já. Então ele já foi líder, já. Se eu não me engano, ele já foi já anjo, já de novo, já. Já Então foi. o cara ele é muito bom de prova. O cara ele é realmente bom de prova. E vamos seguir, porque a gente teve o Big Fone, o tão aguardado Big Fone, depois de 3 dias intensos que o Davi ficou plantado no Big Fone, ele atendeu o Big Fone. E o Big Fone dizia o seguinte, que ele estava imune a esta formação do paredão e ele tinha que dar 9 pulseiras para 9 participantes. Então, ele não ficou sabendo para que era, mas a gente sabia que era para formar os grupos para votar na formação. E os grupos ficou o seguinte: quem ele deu a pulseira? MC Bin Laden, Lucas, Juninho, Pitel, Rodriguinho, Marcos Vinícius, Giovana, Leide e Yasmin. O que você achou do Davi ter atendido o Big Fone nessa divisão de grupo também? Olha, tava todo mundo torcendo para o Davi pegar esse Big Fone, porque o primeiro ele não conseguiu, ele já tinha feito uns plantões lá no anterior, que o Marcos pegou. E daquela vez ele bobeou um pouco e o Marcos conseguiu pegar, ele não teve sorte. Dessa vez ele ficou plantado e a gente sabia que não ia tocar. Aí de repente veio na dinâmica, né, que ia tocar o Big Fone no domingo. Então, assim. Aí estava todo mundo torcendo e ele lá, hoje não é, a gente fica olhando aquela saga, né? Aí depois ele tinha desistido, acho que ontem, antes de ontem, ele tinha desistido, aí voltou. Então, quer dizer, e na hora que estava para tocar, tinha muita gente do lado de fora, né? Então, assim, você ainda ficava na dúvida. E ele dormindo, o Davi dormindo lá no gramado, né? Mas ele estava bem próximo, então eu gostei que ele atendeu, achei que a melhor pessoa para atender era ele agora, porque, primeiro, que ele é um tremendo de um jogador, ele não está para brincadeira lá. Segundo, que ele faz aquela propaganda, ele queria atender o Big Fone assim, não pensava em outra coisa nesses dias. Mesmo porque a gente já sabia também que ia ter uma imunidade, então nós ficamos torcendo porque ele é alvo, né? Ele com certeza ele estaria nesse paredão. Então eu gostei que ele atendeu, e ainda a gente com o Davi atendendo, a gente teve um desdobramento na sequência do Big Fone, quando ele distribuiu as pulseiras, que ele não sabia o que era, e o povo já começou a achar que ele sabia, e, e a confusão que deu na casa, né? Porque ele, ele comemorou muito, mas assim, exageradamente, que o Davi ele não quer nem saber. Ele comemora, ele grita, ele debocha, ele fala o tempo todo, né? E algumas coisas até que a gente não vê, que as câmeras às vezes não mostram, do povo falando com ele também, ele pega, já revida, já fala. Então ele estava num momento feliz, momento Big Fone, e a casa inteira, né, queria que a comemoração fosse aquela coisa meio contida, e não é. Pode ser com qualquer participante, com ele não é. Olha, sobre esse Big Fone aí, primeiro que a gente sempre gosta de um Big Fone quando toca inesperadamente. É, Só que eu não entendi o fato de ter mudado o horário do Big Fone, porque seria muito legal também de ter o Big Fone ao vivo também, na própria edição, lá no domingo à noite. Eu não sei por que não teve. Mas tocou o Big Fone finalzinho da tarde, início da noite.
E o Davi ter atendido, o cara já tava plantado já ali no Big Fone, já fazia hora já. Fazia dias, na verdade, né? Ficou 3 dias ali embaixo ali do Big Fone, ali esperando tocar e não tocava. E daí o pessoal ia pro outro Big Fone também, né? Porque é dois, então tinha um pessoal já no outro Big Fone também, que ficava plantado de vez em quando, às vezes fazia um plantãozinho ali, tal, mas não ficava tempo tanto igual o Davi, que ficou uma prova de resistência praticamente ali. É, a divisão de grupos, a gente já esperava já, né? Porque o cara recebeu 9 votos e deu 9 pulseiras para cada pessoa que votou nele. Então é justo, o cara não foi incoerente nisso, porque realmente o cara recebeu 9 votos e 9 pulseiras, então deu certinho a conta, deu. No final, nem o Big Fone podia ser para qualquer um, mas coube certinho na mão dele. É, Eu acho e, que deu uma confusão aí nas pulseiras, porque parece-me que acho que a Vanessa votou no Davi e a Giovana não votou. e falando desse Big Fone, vamos pra treta desse Big Fone, porque tocou lá o Big Fone, lá o Davi distribuiu, comemorou, gritou, berrou, ficou gritando lá fora, lá. Aí teve até uma cena que eu, particularmente, eu vou dizer que eu ri, porque o cara falou que nada atingia ele, daí a Giovana esbarra nele. Isso daí eu dei risada, mas lá dentro da casa o fogo torou. Por quê? Quem recebeu a pulseira foi a Yasmin. E a Vanessa não. A Vanessa que fez a cruz do cara lá na casa. Ela falou mal pra ele, dele, de todo mundo. Pra todo mundo ela falava mal. E daí ela não recebeu. Por quê? Uns dias antes, ela tinha ido conversar umas 6 horas da manhã com o Davi para esclarecer tudo, para entender todo o lado dele. E daí os dois se entenderam. E depois ele até foi explicar até na cozinha até que ele escolheu não dar a pulseira para Yasmin porque ele Para Vanessa. achava Para Vanessa. para Vanessa, ele não deu a pulseira para Vanessa porque ele viu verdade na conversa que ele teve com a Vanessa de manhã. Então ele não deu a pulseira e daí a Yasmin ficou revoltada. A Yasmin ficou possessa da vida porque ela recebeu a pulseira e ela falava mal do cara, só que não tanto igual a Vanessa. Então a Vanessa que se livrou disso. E daí começou a treta da Yasmin com a Vanessa. A Yasmin falou assim para a Vanessa: é isso, vai ter voto da casa normal e vão ter mais dois, um que vai pelo time vermelho. E daí ela tava falando isso daí, descobrindo a dinâmica lá para a Vanessa. Mas antes disso, ela começou a falar assim: ah, pô, você se livrou do seu da reta e deixou o meu queimando ali para ele. Porque porque o problema do Davi com a Yasmin existe. Só que a Vanessa que foi fazer um intermédio. Então ficou uma conversa meio equivocada, porque parecia que a Vanessa estava querendo limpar a Yasmin da conversa. E, cara, foi uma confusão. Aí ela ficou com raiva disso, né? E depois foi lá pro E depois quarto, ele lá conversar. ainda falou psiu para ela, É, ela ficou, nossa, ela ficou possessa. Quando ele falou psiu, então assim, ela começou a gritar, né? Ela começou é, a gritar. o que você achou, né, desse caos todo, essa grande amizade tá se rachando, tá, né? Então, na verdade, a Vanessa e a Yasmin, elas têm um posicionamento bem diferente, só que eu acho que é o seguinte, a Vanessa se espalhou na casa, e andou, está fazendo. Isso é verdade, ela tem ramificações em todos os grupos, a Vanessa. Conversa no Fada, senta lá, se sente à vontade, abraça as meninas, torce. Aí a Giovana, o Michel e a Kelly, ela também não é inimiga, está ali sentada conversando, conversa muito com o Rodriguinho, né? E então, assim, a Vanessa, ela circula por tudo quanto é grupo. E a Yasmin, não é a Yasmin, ela é mais fechada. Então, assim, para fazer amizade ali com ela, é mais difícil. E ela se juntou com as meninas lá, com as fadas também, a Yasmin.
Só que toda vez que ou ela está conversando sozinha com a Vanessa, ou então quando elas estão nos grupos, elas estão separadas às vezes. Então, assim, e elas não. E a Yasmin, ela tem um pensamento diferente, ela fala, mas ela não executa. Ela fica sempre é, com a Vanessa na frente, tomando decisões, né? Então, assim, ela vem contar as coisas para a Vanessa que fizeram com ela, a Vanessa pega, se dói, vai como intermediar, vai falar, né, defender. Então, assim, é bem complicado. E ela tá bem revoltada porque diz que a Vanessa se dá bem com todo mundo, mas na verdade nenhuma das duas estava tomando voto, essa é a verdade, né? Independente de qualquer coisa, elas não estavam tomando voto. E agora, Yasmin já falou várias vezes disso, só que ela tem essa amizade com a Vanessa e elas estão achando que estão sempre tomando na cabeça, né? Sempre estão com algum problema para resolver, mas e muitas vezes é problema da cabeça delas também, né? Também tem essa. Porque também elas começaram a inimizade aí com o Davi também. A Vanessa começou a perseguir o Davi de tudo quanto era jeito. A Yasmin não concordava às vezes com essa perseguição. Aí quando a Vanessa aliviava, a Yasmin que começava. Então, assim, elas fazem um revezamento, né? E tanto que a Vanessa, a Yasmin agora ficou com raiva, declarou, né, que ele é rival, que ele é isso, que ele é aquilo, falou um monte que ia sair do quarto, que não ia, queria ouvir mais a voz dele, e aí todo mundo, não, fala assim, não pode falar desse jeito, tá? Aí ela vai baixando a bola, agora parece que ela tá calma de novo, né? Então, vamos esperar esses altos e baixos aí, né? Sim. Essa treta aí já tava se rachando já, a amizade já antes já. A amizade já está já um pouquinho rachada, que elas tiveram uma conversa lá que não acabaram se entendendo muito bem, e daí piorou com isso daí que a Yasmin sobrou e a Vanessa conseguiu se salvar dela. Então, eu não sei, eu acho que faltou uma comunicação entre as duas para chegar no intermédio e daí estourou a bomba. Que era o sol que faltava, estourou a bomba, daí depois foram lá pro quarto de cima conversando bastante, e depois chegou o Marcos ainda. Então foi uma conversa longa, foi para elas tentarem se entender, as duas. E bom, vamos seguir, que a gente tem a formação do paredão dessa semana. A formação do paredão começou com o seguinte: com a própria líder, ela teve que indicar alguém. Indicou a Beatriz, que já tinha colocado já na mira do líder. Então, seguiu a votação. E a votação foi o seguinte: na primeira rodada, o voto era aberto. Um grupo votava no outro. Então, o grupo com pulseira votava no grupo sem pulseira e vice-versa. E o grupo A empatou a votação, com a Alane e Isabelle recebendo 3 votos cada. E a líder teve que desempatar, colocando a Alane no paredão. Já no grupo B, o sem pulseira, os únicos que não votaram no Juninho foi o Davi, que votou no MC Bin Laden, e a Vanessa, que votou no MC Bin Laden também. Então, o Juninho e a Alane já tinham sido indicados já. E daí teve a segunda rodada, que foi o voto fechado. Então, cada grupo votava em si próprio, votava no próprio grupo. Isso daí no confessionário. E no confessionário, o grupo com pulseiras colocou o Marcos Vinícius com 4 votos e a Isabelle com 3 votos. Os 4 emparedados pela casa, menos o indicado pelo líder, fizeram a prova bate e volta. Então foi Alane, Isabelle, Juninho e Marcos para participar da prova. E o vencedor que conseguir chegar lá no final lá do tabuleiro iria se livrar desse paredão, e quem se livrou foi o Marcos. Com isso se forma o paredão. Você achou dessa dinâmica desse paredão? Eu gostei bastante da dinâmica, porque mexeu com a votação, né? Limitou as pessoas, porque talvez, provavelmente, o Juninho talvez não fosse o mais votado, né? Não estaria nesse paredão. A Isabelle provavelmente não estaria também. A Alane e a Bia eu acredito que estariam, né? Porque a Bia já é pela líder
E a Alane iria pela casa, né? Tinha gente que queria votar nela, porque o Davi tá imune. Então, Sim, assim, e foi mais interessante ainda porque quando dividiu os quartos, né? Um dos quartos, o sem pulseira, tinha 4 pessoas que não podiam ser votadas, né? Então, isso já aí já limitou mais ainda primeiro que teve a votação, cada um atirando para o outro lado. Então, já 2 já foram para o paredão, né? Que nem você falou, a Alane e o Juninho. E nessa segunda teve essa desvantagem aí do grupo do Sem Pulseira, porque eles tinham 4 pessoas que não podiam, não podiam ser votadas, né? sim. Então, então eu achei que limitou bastante e a Isabelle acabou indo de novo, né? Então, assim, ela já tinha sido salva, né, no desempate, mas eu achei interessante também que o Tadeu ele contou os resultados, né? É, Porque se ele não tivesse contado sobre o desempate, ela não sabia que ela também correu riscos, né, do outro lado. Então, eu acho que a Isabelle, ela tá com a cabeça bem assim, porque além dela estar no paredão, ela descobriu que ela já ia para o paredão pelo outro quarto, né? Pelo pessoal da pulseira da pulseira vermelha, né? de Então, qualquer jeito ela iria, de ambos os é, lados. ela não foi lá porque a líder salvou, colocou a Lani. E aí Sim, depois ela acabou indo por votação do próprio grupo. Então, assim, acho interessante porque movimentou bastante o jogo, né? Eles não sabiam, esse negócio das pulseiras deu maior treta na casa, né? Não sabiam o que ia acontecer. E, e eu acho legal também essa movimentação. Vai para um quarto, vai para o outro, volta, faz isso, faz aquilo, vai para o confessionário depois. Então, achei bem legal. E o resultado do paredão é um senhor de um paredão que a gente estava achando que quem caísse ali, né, corria muito risco, né? E o Marcos acabou se livrando no bate-volta. A prova do bate-volta a gente sabe que é sorte, né? é. E roda a roleta e vai andando a casinha. Então, assim, qualquer um pode ganhar, né? E no final das contas, acabou ficando no paredão uma pessoa que é o Juninho, que tem seus problemas na casa e recentemente teve esse atrito todo aí com a Alane, né? É. Olha, essa dinâmica foi muito boa, uma dinâmica que a gente gosta, porque vai pessoas inusitadas vai pro paredão, pessoas que provavelmente nem iriam cair nesse e nem no próximo paredão. Então, pega muito o pessoal desprevenido. E eu gostei dessa dinâmica, eu gostei também daquela ida e vinda, e vota no pessoal do outro quarto, e daí vota no É, pessoal do próprio quarto. Então cria rivalidade nos dois quartos, nos dois 50% do elenco. E a prova bate e volta, meu Deus do céu. Que prova demorada, nossa senhora, mas não acabava aquilo lá, e daí quando a gente achava que a pessoa estava perto, daí voltava 2 casas, voltava uma casa. Nossa, essa prova aí demorou, demorou, foi até meia-noite e 40 foi. Então essa prova foi extremamente demorada e o resultado eu acho justo, porque é uma pessoa que não tem tanta, não é tão forte e provavelmente talvez sairia até. É provável de até ter saído se não vencesse essa prova, o Marcos. é. E, e bom, vamos para o último tópico, que depois dessa prova bate e volta, de todo o paredão ser formado, tivemos uma conversa, mas na verdade uma discussão entre a Lady, Juninho e a Alane. Essa discussão começou o seguinte: a Alane chamou o Juninho para conversar, e daí falou assim: Juninho, vamos conversar lá fora, lá, por favor, pode ser lá fora? Aí o pessoal não podia sair lá para fora lá porque, né, tinham que ter a desmontagem da prova. Então a conversa começou lá na sala. E a Lady também queria conversar também com o Juninho. E daí ficou lá do lado da conversa. O Juninho começou a explicação.
mas foi interrompido. E daí depois ele começou a falar de novo, e daí ele falou assim: ah, você perguntou, agora você vai me deixar falar. E daí a Lani, fala baixo comigo. E os dois começaram a brigar, e toda a casa lá, porque todo mundo, né, tava se levantando do sofá pra ir pros quartos, fazer alguma coisa. E todo mundo ficou parado lá assistindo lá aquela briga. E daí o Juninho começou a se justificar mais uma vez e foi interrompido novamente pela Lani, que ele falou assim: você acabou de me cortar. E daí eu estou me defendendo. Isso daí é a Lani falando, que tá se defendendo. E daí ele começou a explicar novamente. Beleza, mas eu posso continuar porque eu não acabei. Então o Juninho explica a sua postura com a Lani em uma das festas da casa. Ele conta que disse que pegaria a Sister fora do BBB e pondera a sua relação com a Lady. Falou: o que eu tive com a Lady foi um flerte que rolou um beijinho no canto da boca, um estalinho. E daí a Alane fala assim: sim, você deu em cima da amiga da menina que você teve um flerte. E daí ele falou assim: e daí ele falou: não, ela só me deu um estalinho. E daí começou uma discussão, a Lady também entrou: ah, Juninho, está se sentindo um gostosão, então. Ninguém quer te pegar, Juninho, para de ser doido. E daí o Juninho ele pergunta assim: por que eu não posso flertar? E daí a discussão tomou um outro rumo, foi para outro canto. E daí falou assim: ah, porque eu sou cobra por ter contado que você flertou com ela e flertou comigo. Isso daí ele ainda explicando da situação. E a situação foi ficando cada vez pior. O pessoal teve que levar a Lane para um lado, o Juninho foi pro outro, e daí a Lady ia, voltava e puxava a amiga, e daí voltava pra briga. Você achou desse desentendimento todo? Então, logo que eles fizeram a defesa, né? A confusão começou quando foi feita a defesa lá para escapar do paredão, né? E a Lani falou que ela, né? Como fala? Ela já tinha justificado o voto nele, e tudo, na casa, por conta do que tinha acontecido na festa, né? E depois, quando ela vai pedir para ficar, né? Ela faz a defesa dela lá. E quando o Juninho vai falar, ele fala assim: estão inventando histórias sobre mim, não sei o que lá, para se defender. Então ele fala assim, tá tudo, as câmeras estão vendo, um negócio assim. Aí ela não gostou disso. Por quê? Porque bem naquela hora que ele estava falando isso, ele estava falando que ela estava mentindo. Ele quis dizer que ela estava mentindo, inventando história, que não aconteceu para me queimar. Ele falou na defesa dele isso. Quando ela escutou aquilo, ela já ficou pistola com isso, né? E aí, e a Leide também escutou. Então, assim, no final das contas, ela estava querendo conversar com ele, que ela já ficou com raiva do que ele falou. Aí ela foi tirar satisfação, né? E ela contou tudo na frente de todo mundo o que tinha acontecido, que realmente ele ficou falando com ela, aí ficou pegando na mão dela, e ela não queria ficar pegando na mão dele, e ele ficou falando, insistindo com ela, né? E aí falou: eu até pegaria você lá fora, ela falou, né? Então, assim, ela falou que ficou constrangida, que achou que não tem cabimento uma coisa dessa, né? E ele se achando certo, né? Falou: não fiz nada, que não sei o que e tal, eu não posso flertar, eu sou solteiro. Aí depois ele ainda foi falar que ela, que a Lady ficava dançando, ele é solteiro, e ela ficava rebolando. Nossa! Então, acho que quanto mais ele falava, pior ficava. E aí isso estava até no ao vivo ainda. E depois ele ainda chegou a falar é, que aí também todo mundo ficou com raiva, esse negócio de tocar. Eu posso tocar, eu sou solteiro, um negócio assim. Aí depois já começaram o Rodriguinho disse que quando ele falou isso, ele já puxou a Lani dali, porque ele não conseguia tirar o Juninho da briga, né? Então ele pegou, arrastou a Lani. Mas aí, no final das contas, eu achei que o Juninho, ele, esse assunto que ele está batendo nessa tecla, ele vem falando isso na casa, ele está se queimando mais, né? Porque ele está falando coisa que ele não devia falar. Porque falar que a pessoa estava rebolando,
né, na festa. Então, assim, dá a entender que só porque a pessoa tá rebolando, as meninas ficaram com uma raiva quando ele falou isso. E depois ele tá falando, aí ele entrou no quarto, falou que tá tranquilo, que ele não fez nada tal. Mas o pessoal lá os aliados dele lá falaram, olha, mas tá complicado aí o negócio. Aí ele pegou e falou que esse negócio de tocar, que isso daí é uma gíria que usa no Rio. Aí depois o Buda até falou, olha, eu não conheço essa gíria não. Você tocar na pessoa, né? Você não pode tocar na pessoa. Então, assim, aí ficaram discutindo lá, mas ele falou que tá sossegado, tá tranquilo. O Juninho, ele tem uma autoconfiança, né? Ele não foi ainda ele foi para um paredão, né? Foi para um, né? Foi, É, foi. naqueles que tava saindo o Nizam. Então, Isso. assim, por conta dele ter voltado, ele ficou muito, assim, seguro também. Então, ele tem essa autoconfiança de que ele não vai sair, ele se acha forte também. Não, cada um com seu cada qual, né? Eles não têm noção do que está acontecendo aqui fora e cada um se acha que é forte ou não, né? E eu acho que ele tem muita confiança de que ele não sai, por conta talvez do Nizam ter saído na frente dele. Aí ele achou que o público, né, deu uma resposta que ele não fez nada, que ele tem torcida, aquelas coisas, né? Então eu acho que gostei da treta, mas eu acho que o Juninho tem o paredão que ele bateu agora é um paredão dificílimo. E assim, você comparar o jogo dessas pessoas que estão no paredão, que nem a própria Isabelle, a Bia e a Alane, se você for comparar com o jogo dele, ele ficou como planta um bom tempo também no jogo, né? O É, Juninho. Depois ele ficou de um lado ali, nas confusões, ele está sempre defendendo lá um lado que o público não gosta, né? Ele hoje é os aliados dele são aliados que o público está querendo esperar para colocar no paredão, né? Esperar para votar. Então, assim, e outra, é eliminação. Então não vai precisar dividir voto, né? Porque do jeito que estava acontecendo antes para voto para ficar, acabava as torcidas se dividindo e corria risco de ter. Eu acho que no paredão que ele saiu, ele ficou pau, mas eu acho que no do Luigi que ele ficou meio pegado ali, né? Sei lá, uns 3%, sei lá. olha, essa briga aí, cara, o Juninho ele tinha tudo pra estar como certo na história, mas ele erra as palavras. Eu acho que ele não consegue se defender como ele gostaria. Porque se ele não falasse nada, ele sairia como certo. Então ele acabou se queimando nessa briga aí com a Alane e com a Lady. E não sei, eu acho que pode pesar isso daí na votação, além do que o pessoal não gosta também muito dele também. Então, mais uma justificativa para ele sair. Bom, estamos chegando ao final desse episódio, mas antes, quero saber de você, Alane, Beatriz, Isabelle ou Juninho, quem que você quer que saia? Dessa vez a votação é para sair no G-Show. Então, quem que você quer que saia essa votação? Olha, eu quero que o Juninho saia mesmo, porque tem as meninas lá, elas estão num grupo que já está menor. Então, e o Juninho, ele está num grupo que está como fala, se reinventando ali, trazendo mais gente. Daqui a pouco eles estão com 10 votos ali. Então, acho que tem que tirar um pouco o poder desse grupão aí e deixar as meninas lá e para continuar o game delas, que elas estão merecendo. Olha, nesse paredão, eu vou dar, já dei já meu CPF já, mas irei dar mais voto no voto da torcida. Eu quero muito que a Alane saia, porque eu acho que a gente não tá perdendo nada com ela. O Juninho a gente sabe que ele não vai ganhar a torcida. A gente sabe que é muito difícil dele ganhar a torcida. E a Alane, ela tá sendo completamente chata, tá? Nossa, ela e a Beatriz, pra mim, estão sendo completamente insuportáveis as duas.
que, cara, elas se acham demais. Eu acho que elas estão achando que ela é o STF de lá de dentro. Elas acham que elas é a juíza, o tribunal de lá de dentro. Então eu gostaria que a Lani saísse nesse paredão. E bom, estamos chegando ao final desse episódio. Muito obrigado por ter ouvido até aqui e tchau.